O futuro de Carlos Palacios está cada vez mais distante do estádio Beira-Rio. O atacante chileno teve, inclusive, nesta sexta-feira, a rescisão no boletim informativo diário da CBF sendo divulgada. A direção do Internacional não se manifestou no momento sobre a explicação, mas ela já estava prevista. Palacios terá um contrato em definitivo com o Internacional, mas depois desse contrato em definitivo, poderá ter a sua saída oficializada por empréstimo para o Vasco da Gama, ou então em definitivo para o Vasco da Gama. São duas as opções e eu explico tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e falar sobre Carlos Palacios, porque essa sexta-feira é um dia-chave para o futuro do jogador chileno que está no Internacional já há um ano. Hoje, inclusive, foi divulgada a rescisão contratual de Palacios com o Inter, no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Mas calma, isso não significa exatamente que o Palacios não é mais jogador do Internacional, tá? Há uma explicação para essa rescisão e há uma explicação também para a continuidade do Carlos Palacios no Internacional. Quando ele chegou em março de 2021, o Palacios veio com um contrato de empréstimo de uma temporada. O Inter fez o seguinte acordo com a União Espanhola. Pagaria $2 milhões em 24 parcelas mensais. E aí, o União Espanhola só liberaria os direitos econômicos do jogador depois de uma certa quantia já estar nos cofres do clube chileno. Isso aconteceu depois de um ano. Então, qual foi o modelo montado? O Inter vai pagando as parcelas. Quando pagar metade, $1 milhão aproximadamente, que é exatamente nesse período de um ano, a União Espanhola libera os direitos econômicos e aí transforma de empréstimo para um vínculo em definitivo, de fato, para o jogador que assinaria por 3 anos e vai assinar por 3 anos com o Internacional. Essa burocracia que aconteceu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, nessa sexta-feira. A rescisão contratual do empréstimo, porque isso estava previsto em contrato, para que ele tenha um vínculo aí definitivo de 3 temporadas agora com o Internacional. Mas é no mínimo engraçado, ou curioso, que isso aconteça exatamente no momento em que aumentam as especulações sobre a ida do Palacios para o Vasco da Gama. Hoje eu conversei com Pablo Leclerc, que é o empresário do Palacios. E o empresário do Palacios me garantiu que a ida do Palacios para o Vasco da Gama está avançando. Não está 100% certa ainda, mas está avançando de maneira significativa. Mas uma ida do Palacios para o Vasco da Gama por empréstimo até o fim do ano. Ou seja, o Inter seguiria pagando normalmente o Palacios, ele seria jogador do Internacional, mas emprestaria ele para o Vasco da Gama até o fim do ano, até para liberar uma vaga de estrangeiro, para dar uma minutagem para ele jogar o que não vem acontecendo no Beira-Rio, e aí talvez no próximo ano o Inter pense em aproveitar esse jogador, que é jogador de seleção chilena, é um cara que tem um futuro pela frente e tudo mais. Só que surgiu também no Rio de Janeiro, através do repórter Joel Silva, que é muito bem informado sobre o Vasco da Gama, a possibilidade do Vasco da Gama ter o Palacios em definitivo. E essa possibilidade, ela depende exatamente do acerto da dívida que o Inter tem com a União Espanhola. Que não é uma dívida porque o Inter deixou de pagar, é uma dívida porque o negócio foi construído dessa maneira e o Inter tem parcelas para pagar para a equipe chilena. O Vasco da Gama poderia deixar ou assumir essas parcelas, tá, que são aí metade, $1 milhão do Palacios, mantém um percentual dos direitos econômicos do jogador ligados ao Internacional e fica com o atleta em definitivo, com o Palacios em definitivo. Esse foi um modelo que surgiu no Rio de Janeiro, mas não é exatamente o que eu tenho de informação. O que eu tenho de informação é, o Inter empresta o Palacios para o Vasco da Gama, inclusive pagando parte do salário dele, que é na casa dos $50 mil por mês, pouco abaixo dos $50 mil por mês, pagaria aí R$100 mil por mês para o Palacios, algo em torno do tipo. O Vasco da Gama paga o resto e ele vai jogar no Vasco da Gama por uma temporada e depois voltaria ao Internacional. Mas essa possibilidade do Palacios ir em definitivo para o Vasco também tem sido aventada principalmente na imprensa carioca. Direção do Inter não se manifesta sobre o assunto. Direção do Inter não se manifesta sobre nenhum assunto. Vice-presidente de futebol, Emílio Papaleuzinho, segue em silêncio. Não explicaram sequer a rescisão contratual do Palacios que surgiu no BID. E foram pedidas explicações para a direção do Internacional. A gente soube o que aconteceu desse fim do empréstimo e início do vínculo definitivo por informações que a gente tinha por outros meios. A direção do Inter
não se manifestou sobre o assunto. Deixou todo mundo no voo cego. Mas o fato é, Palácios não está rescindindo exatamente com o Internacional, mas sim, Palácios deve estar de saída do Inter ao longo dos próximos dias. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal, atualizações sobre os negócios do Inter e atualização também sobre as últimas notícias que surgirem sobre Carlos Palácios. Beijo!